Resolver aquele exercício de ontem? Esse aqui? Só fiz uma parte dele. Tá. Então eu vou resolver com vocês aqui, tá? Para vocês, né, entenderem como é que a gente vai fazer esse tipo de atividade. Tá, então vamos lá. Voltando aqui, pessoal. Deixa eu abrir uma tela aqui, caso a gente precise fazer algum desenho, alguma conta. Tá, então qual era a nossa atividade aqui, né? Então eu passei para vocês um mapazinho aqui, né, com uma imagem já referenciada, né, aqui em coordenadas UTM, né, a quadrícula dividida aqui em, em de 100 em 100 metros, né, as coordenadas aqui, né, 780.300, 80.200 e 100, assim por diante, né, então a divisão aqui de 100 em 100 metros para facilitar. Nessa escala aqui, a gente viu ontem, né, nessa escala de 1 para 2.500, a gente viu que esse espaço aqui, né, esse espaço aqui entre as grades aqui, né, esse espaço aqui, né, é um espaço de 4 centímetros, né, tanto leste-oeste quanto aqui também, nesse tamanho aqui, norte-sul também vai dar 4 centímetros aqui, né, então isso aqui já era para ajudar a gente a poder fazer os nossos, os nossos desenhos aqui, tá? Como é que vocês vão realizar esse procedimento? Tá, o primeiro passo, tá? Eu até expliquei isso ontem para vocês, mas o primeiro passo aqui era vocês fazerem o traçado, né? Então, vou traçar aqui a mão livre mesmo, né? Esse caminhamento aqui de 1 para 2, né? Então, vocês fariam o traçado aqui com uma régua, tá? Só de fazer o traçado com a régua nessa escala aqui, já tem como a gente saber qual é o tamanho dele, tá? Mas não era isso que eu pedia nesse caso aqui. Eu não queria saber essa distância, eu queria saber apenas aqui qual era a direção desse caminhamento, né? Então, se a gente tiver aqui, deixa eu só apagar aqui, que esse azul não tá legal, vou botar outra cor. O vermelho aparece um pouco melhor, né? Então, fazer aqui, né, a ideia era que vocês tivessem aqui, né, justamente esse ângulo, né, pessoal? Então, vocês teriam esse ângulo aqui para obter esse azimuth aqui, tá? Isso aqui, esse ângulo θ, vocês têm que fazer o uso de um transferidor para poder chegar nesse ângulo aqui, tá? Então, por isso que eu recomendei vocês fazerem aí num papel, de preferência, podia até ser impresso esse trabalho. Quem não tiver como imprimir, podia colocar o transferidor na tela mesmo aqui, tá? Então, esse ângulo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um transferidor para tirar certinho. Só um minutinho.
Bem, pessoal, olha só. Eu até coloquei o valor aqui já, tá? Eu fiz a medida aqui desse ângulo, tá? Com o transferidor que eu vou passar depois para vocês utilizarem, tá? É um aplicativozinho, vocês conseguem usar a câmera do celular, tá? Para fazer essa medida aqui. Então, ele deu aqui 14 graus, né? De ângulo, tá? 14 graus. Então, esse aqui é o meu azimuth, né? Azimuth de 1 para 2. A primeira pergunta aqui, ó. Ele pede para fazer os traçados dos caminhamentos e identificar os seus azimuths. Então, o caminhamento 1, 2, né? Ele tem aqui o azimuth de 14 graus, né? 14 graus a Z, tá? O aplicativo ele deu um valor deu um valor quebrado, né? Mas como a gente está trabalhando aqui, a ideia é trabalhar com transferidor em cima do mapa, né, os valores quebrados vocês não vão poder pegar, né, só os valores que a gente consegue ler numa régua ou no transferidor de plástico, né. Segundo processo é a mesma coisa, só que agora a gente vai fazer para esse caminhamento aqui, ó, para o 2, 3, né, mesmo esquema, né, identificar aqui, eu já sei que esse azimuth aqui, ó, ele vai ser maior que 90 graus, né, eu só preciso saber quanto é esse valor aqui, né. Então, eu só preciso saber exatamente qual é esse valor aqui, né? De novo, basta eu fazer a medida do meu ângulo, né? Apontar o aplicativo lá para a posição, né? E aqui eu tive um ângulo de 90, aqui deu 15 graus além de 90, então aqui eu tenho um ângulo de 105 graus, né? Então, esse ângulo bem aqui, né, é o ângulo de 105 graus. Então, isso vai me levar aqui que o nosso caminhamento 2, 3, ele vai ter 105 de azimuth, né? Então, azimuth 105. Mesma coisa, a gente vai fazer agora para cá, para o caminhamento ponto 3, 4. A gente vai seguir sempre o mesmo padrão, a gente centraliza o nosso transferidor, a gente vai sempre centralizar ele aqui, tá? No nosso ponto de interesse. Então, vou centralizar ele aqui, né? Para descobrir qual é esse ângulo bem aqui, para realizar a medida novamente. Tá? Aqui eu obtive um valor de 20 graus. Então, de novo, nosso caminhamento. Nosso caminhamento 3, 4, direção 20 graus, azimuth. Por último, a gente vai pegar aqui o caminhamento 4, 5, né? Mesmo procedimento. Traça aqui o meu eixo aqui de referência, leste-oeste, norte-sul. E a gente vai fazer novamente essa medida. Já vou ver, alguém escreveu alguma coisa no chat, eu já vou ver. Aqui a gente obteve
obtive um ângulo aqui, pessoal, que segundo o meu transferidor eletrônico aqui, de 124 graus, tá? O que vai levar a gente para o caminhamento 4, 5, ele foi feito na direção de 124 AZ. Foi que falou alguma coisa aqui? Ah, tá. Não, tá aceito já aqui. Não tinha visto aqui, tinha entrado alguém. Tá. Difícil, pessoal, isso aqui ou não? Não, é difícil. Eu não fiz porque não deu tempo de comprar um transferidor e eu deixei Pois é, passar mais. deixa eu mostrar aqui para vocês um aplicativo que eu estou usando. Deixa eu só ver aqui o nome dele certinho. Smart Protractor, acho que é esse aqui. É. Baixei agora nesse aplicativo aqui. Apps. Tá. Arte. Eu pesquisei isso aqui, ele apareceu. Transferidor. Ah, foi esse bem aqui, ó, Smart Protractor. Tá. E é bem simplesinho de usar. Ajuste isso aqui dá para usar em cima de um papel, mas ele tem uma. O que eu gostei mais foi essa versão aqui, ó. Eu consigo usar ele através da câmera, né? Aí eu aponto a câmera, centralizo no local, zero o transferidor e toco com o dedo aqui para abrir o ângulo para saber qual é o tamanho do meu ângulo, né? Então ele tem aqui opções de trabalhar com um ângulo, dois ângulos e assim por diante, né? Isso aí dá para vocês ajustarem, né, em relação aos ângulos de vocês. Óbvio que ele vai ter uma limitação que é trabalhar aqui com no máximo ângulos de até 180 graus ao mesmo tempo, né? Então, né, tem uma certa dificuldade de vocês trabalharem com ele, mas dá para trabalhar tranquilamente se vocês souberem ajustar ele na posição, né? Ele tem aqui a opção, essa opção que eu usei bem aqui, que aparece para a gente poder utilizar a câmera do celular, né, como transferidor, né? Então a gente consegue ter a imagem, pegar as inclinações com base na própria câmera do telefone, né? E é grátis, né? Então, isso aqui vocês, quem não tiver um transferidor, né, já pode aproveitar isso aí para estar trabalhando, né? Até em algum outro exercício que vocês tenham, tá? Então, tá aqui, ó, 124 graus foi o último caminhamento, né? O último caminhamento. Por último, eu só preciso pegar esse azimuth aqui, né? Eu só preciso pegar esse azimuth aqui, né? Esse azimuth aqui do 5 para o 1, né? Desse caminhamento aqui 5 para 1, que ficou meio torto. Melhorou um pouquinho. Tá? Então eu preciso saber o azimuth e a distância real desse caminhamento aqui, né? Então o procedimento de novo é o mesmo, né? Eu vou ajustar aqui a minha vertical aqui, né? Ajustar aqui o meu eixo aqui norte-sul e leste-oeste só para eu ter a minha referência, né? Tenho a minha referência aqui, peraí que tem alguém entrando na sala, tá? E novamente vou aplicar aqui, né, o uso do transferidor, né? Então centraliza lá com a câmera.
Tá, deu 259, tá? Então, esse azimuth bem aqui, tá? Esse ângulo bem aqui assim, todinho, é o ângulo de 259 graus, né? Bem aqui teria o oeste, que é 270. Então, o azimuth, né, de 5 para 1, que é uma das outras perguntas aqui da atividade, é 259 azimuth. E outra coisa que ele pede aqui para mim é o comprimento, né, desse traçado. Ele pede o comprimento desse traçado no terreno, comprimento real. Ele não quer saber o comprimento aqui, né? Então, para isso, vocês teriam que verificar se está em escala, né? O mapa tem que estar em escala para isso. Tá? O mapa tem que estar em escala para isso. Tá? E vocês vão fazer a medida aqui, né? No meu caso aqui deu 16,8 centímetros, né? Então, comprimento do 5,1, né? Desse segmento 5 para 1, ele deu 16,8 centímetros no mapa. Sendo que eu estou na escala de 1 para 2.500. Então, cada centímetro meu corresponde a 2.500 centímetros, né? Então, para chegar no resultado, basta eu multiplicar isso aqui por 2.500 para chegar no resultado correto, né? Então, 16,8 vezes 2.500, tá aqui, ó. Eu tenho um resultado de 42.000 centímetros, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 42.000 centímetros, ou, né, ou 420 metros. Esse aqui é a nossa distância aqui no terreno, tá? 420 metros. Beleza? Sim ou não? Sim. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tem um modo de conseguir esses azimuths pela coordenada, não tem? Não sei se eu vi na outra matéria. Tem, né? Pode tentar conseguir os azimuths pela coordenada, mas aí tu vai fazer muita conta, vai dar mais trabalho, entendeu? Porque tudo, aí isso aqui, olha, tudo isso aqui a gente vai entrar, né? Se tu tens a posição, né, tu tens como calcular os elementos aqui. Então, se eu tenho o valor da coordenada aqui, né? Eu não cheguei a pedir para vocês isso, pedir? Ah, pedi o valor das coordenadas, hein? Eu vou fazer isso agora, que eu esqueci dessa parte aqui, né? Então, faltou a gente calcular as coordenadas, mas isso é galho fraco também, né? Então, eu precisaria saber o valor das coordenadas aqui certinho, tá? Já que elas estão em metros, tá? Se elas estão em metros, eu consigo definir aqui entre cada um desses pontos. Agora que eu já fiz os azimuths aqui, eu vou apagar isso aqui, pra gente poder enxergar. Oi. Você pode fazer de novo o início de apenas um ponto, porque a minha internet ontem estava ruim, então não consegui pegar nada. Tá, vou já fazer aqui. Aproveitar que eu apaguei aqui, eu faço desse primeiro aqui. Tá, vou fazer primeiro aqui, né, só para a gente relembrar aqui para a colega de vocês. Então, como é que eu vou pegar essa direção aqui, desse caminhamento, né? Eu quero saber a direção desse traçado aqui, de 1 para 2. Né? Então, primeiro eu vou centralizar aqui o meu transferidor no ponto 1, né? Fazer aquele traçado como se fosse o plano cartesiano, né? Para a gente ter a referência aqui do norte, do sul, etc.
né? Porque eu quero saber esse ângulo aqui, esse ângulo que vai corresponder ao azimuth desse traçado aqui, né? Para isso, aí eu usei um transferidor, que foi esse aplicativo aqui que eu até mostrei para vocês agora aqui, ó, tem um aplicativo, né, que eu consigo tá medindo isso utilizando a câmera do celular. Ou vocês poderiam usar um transferidor comum de plástico mesmo, né, uma régua, um transferidor, né, outra opção. Né? Então, esse aplicativo aqui é uma saída boa, né, já que vocês têm aí o smartphone na mão, a maioria de vocês, então ele é um aplicativo leve e grátis, dá para a gente trabalhar com o transferidor aqui nele. Né? Então, coloquei aqui, centralizei o meu transferidor aqui no meu ponto 1 e medi a abertura desse ângulo aqui, que no meu caso deu 14 graus. Tá? Foi 14 graus esse ângulo aqui, quando eu medi com o transferidor. Né? Então, isso já me dá automaticamente o azimuth do traçado 1 para 2, né? Que foi, eu até anotei aqui, ó. De 1 para 2, o azimuth é 14, né? 14 graus a Z aqui é a nossa direção que eu tenho do ponto 1 para o ponto 2. Deu para entender? Deu sim. Sim. Tá, então vamos voltar ali para a pergunta do colega de vocês agora. Eu poderia calcular isso aqui de outra forma, esses ângulos de outra forma? Poderia, mas daria muito trabalho. Com o transferidor é muito mais fácil, muito mais rápido. Tá? Por quê? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar, facilitar o desenho. Se eu calculo a coordenada desse ponto aqui, tá? Se eu calculo aqui as coordenadas desse ponto aqui, do ponto 1, eu calculo certinho, e eu calculo também as coordenadas do ponto 2 de maneira exata, elas vão me dar valores em metros. Né? Se elas me dão valores em metros, eu consigo fazer isso aqui. Ó. Eu consigo entender, é como se eu criasse um retângulo aqui, imaginário, usando as coordenadas desses dois pontos. Tá? Eu vou criar aqui um retângulo imaginário aqui, pontilhado, com base nas coordenadas dos dois pontos. Tá? Quando eu tenho a coordenada de um canto e a coordenada do outro canto, eu consigo saber o desenho certinho do retângulo. Tá? Se eu sei o desenho desse retângulo, né, eu consigo calcular as formas geométricas que existem dentro dele. Por exemplo, aqui vai formar um triângulo retângulo. Né, dois triângulos retângulos, na verdade. Né? Aí eu calculando qualquer um deles, eu consigo descobrir quais são esses ângulos aqui. O ideal seria eu calcular esse de cima, porque eu descubro exatamente esse ângulo aqui. Ó. Eu descubro esse ângulo aqui. Tá? Como é que eu vou descobrir esse ângulo aqui? Né? Esse ângulo θ aqui. Bem simples. Eu pego a relação trigonométrica que vai ajustar os dados que eu já tenho com o valor do meu ângulo. Nesse caso aqui, eu poderia usar qualquer uma das relações trigonométricas que vocês conhecem dentro de triângulos retângulos. Exemplo. Tá? Eu poderia usar o seno? Poderia. Por quê? O seno de θ, ele é igual ao cateto oposto, que é esse cateto, vou botar aqui cateto A, né, sobre a hipotenusa, não é isso? Então, é A sobre a hipotenusa. O A eu tenho como medir, como saber, porque isso aqui é a diferença de longitude do ponto 2 para o ponto 1, né, que é a variação no eixo X aqui, a longitude. A hipotenusa eu também tenho como saber aqui. Né? Esse comprimento aqui eu tenho como saber. Basta eu pegar pela escala do mapa e medir isso aqui. Tá? Eu tenho como medir esse comprimento aqui na escala do mapa. Então, aí eu encontrar um valor aqui qualquer, né? Então, o seno de θ é igual a um valor qualquer aqui. Eu vou dar um exemplo, meio. Tá? Deu 1 sobre 2, por exemplo, aqui, a resposta final. Tá? Se o seno de θ é meio, aí tu vai na calculadora, tem uma função lá que é chamada arcseno. Arcseno. Na calculadora. Essa função, né, eu vou botar aqui, tá mais fácil. A função
arc seno, né? Que é o arco cujo seno é tanto. Aí tu coloca assim, arco seno de meio. Aí ele vai identificar exatamente qual é o ângulo que gera esse seno meio aqui, né? Então, o ângulo que gera o seno meio, se eu não me engano, é 30 graus, não é isso que é 30? Seno de 30 que é meio? Então, a calculadora ia me dar a resposta 30 graus. Né? Só que não é o caso aqui, o valor não é 30. Aí ia dar um valor quebrado, porque aqui a gente está trabalhando com 14 graus, né? Aí ia dar um valor quebrado e vocês jogariam na calculadora essa função aqui, arcseno, com o valor que vocês deram. Aí ele ia dizer para vocês, o arcseno desse valor aqui é 14. Então, 14 graus. É uma das maneiras de descobrir utilizando o seno. Da mesma forma, vocês poderiam fazer isso usando a tangente ou o cosseno, né? O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, esse cateto B aqui, né? Ia ser igual a esse aqui, só que ia ser B sobre H. E a tangente ia trabalhar com os dois catetos aqui, né? Ia ser o mesmo esquema, né? A tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Aí vocês iam fazer essa conta aqui, né, do A sobre o B, que ela vai se dar de acordo com essa diferença aqui, né? Que a gente eu vou dar esse exemplo de como faria essa conta já já, né? E fazendo essa diferença, aí vai de novo usar a mesma expressão, né? Ele vai dar um valor x aqui, né? E vai usar a expressão arc tangente x, vai dar o valor que é qual é o ângulo que gera aquela tangente x ali, né? Então ele faz essas contas. Essas funções estão todas aqui. Deixa eu ver. Na minha calculadora daqui do computador não tem, que legal. Mas na calculadora de vocês tem. Na calculadora de vocês tem, com certeza. Aqui na minha não tem essa opção. Pode ser essa aqui, ângulo. Radianos. Não, é só a conversão aqui de ângulo para radiano, também não interessa. Nessa minha aqui não tem, mas se vocês pegarem, até naquele aplicativo, eu acho que o Rodrigo passou um aplicativo de calculadora científica para vocês, não passou? Passou. Pois é, então, naquele aplicativo eu tenho um outro aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui no celular ele ainda instalado, que também era muito bom, que é a One Calculator também, que é gratuito, eu uso ele há muito tempo já. E ele tem aqui a calculadora científica, que possui essas funções todinhas aí, de arco seno, arco cosseno, né? Então, tudo isso aí vocês conseguem trabalhar, né? E quem tiver a calculadora científica mesmo, né, física, tem essas funções todinhas lá, né? Então a gente poderia fazer essa esse trabalho aqui, mas bora fazer as coordenadas aqui do ponto 1, né? Como é que eu vou fazer para descobrir essas coordenadas do ponto 1? É simples, é só eu medir a distância que eu tenho aqui, né, do ponto 1. Deixa eu diminuir o zoom para voltar para a minha escala aqui. Tá. Então, basta eu medir essa distância aqui do ponto 1 para um dos meus meridianos e para um dos meus paralelos também, tá? O mesmo esquema, né? Eu vou medir aqui com a minha régua, deu 1,4 centímetros aqui. Tá? Então, essa distância bem aqui, daqui para cá deu 1,4 centímetros. Tá? Se eu sei que 4 centímetros equivale a 100 aqui, né? A variação de coordenadas ali é de 100 em 100 metros, né? E a quadrícula tem 4 centímetros. Então, 4 centímetros valem 100 metros, né? 1,4 centímetros vai valer x, para descobrir minha longitude.
né? Então, aqui eu vou ter que x vai ser igual a 1.400 dividido por 4. X vai ser igual a 1.400 dividido por 4. Dá um valor, quanto é que vai dar? 1.400 dividido por 4. 350. Então, 350 metros. Então, descobri a primeira coordenada aqui, né? Essa distância daqui para cá é 350. Então, qual é a coordenada x do meu ponto 1? É só olhar aqui, né? Aqui era 79.900, aqui é 780, né? Então, está crescendo para cá. Então, eu vou usar o 780 mil como referência e vou subtrair os 350 aqui, dessa direção. Vou subtrair os 350 aqui, dessa direção. Então, é 780 mil menos 350. Então, nesse caso, o ponto 1, a coordenada x, vai ser 780 mil menos 350. Então, ele vai dar 779.650. Concordam? Sim ou não? Sim. Pois é. Então, vou fazer a conta aqui, ó. Só subtrair isso aqui dos 780 mil. Então, 780 mil menos 350. Faltou um zero ali. 780 mil menos 350. Tá, 779.650. Exatamente o valor que eu coloquei. Mesmo procedimento para a coordenada y, né? O y eu posso medir em relação a esse aqui que está mais próximo, né? Então, vou medir aqui essa distância que deu 1, 2, 3, 4 milímetros, tá? Deu 4 milímetros essa distância aqui. Então, mesma coisa, vou pegar aqui para baixo, né? Vou apagar aqui esse pedaço, aproveitar aqui o meu quadro branco aqui, né? Então, 0,4 centímetros vão dar y, né? Mesmo esquema. Y vai ser igual a 400 dividido por 4, y é igual a 100. Desculpa, errei a conta, me perdoem. Não é 400 dividido por 4, é 40, tá? É dois zeros, são duas casas que ele vai correr. 40 dividido por 4, então y vai dar igual a 10 metros, tá? Então, 10 metros é y. Então, é só eu fazer a relação também aqui. Ó, a latitude, né, o valor de y, ele cresce do sul para o norte, né? Então, aqui eu tenho 9.842.800 e aqui eu tenho 9.842.900. Então, está crescendo, né, conforme o valor aumenta conforme eu vou em direção ao norte. Então, para eu saber o y do ponto 1, é só eu somar os 10 metros aqui. Então, vai dar 9.842.810. 9.842.810. Essas são as coordenadas do ponto 1. Beleza? Sim ou não? Sim. Então, Beleza? ponto 1, bem simplesinho. O ponto 2, a situação, de novo, vai só se repetir, né? Então, só vamos tirar as medidas aqui do ponto 2. Bora pegar o x do ponto 2. Esse x aqui vai dar o quê? 1 milímetro? Deu 1 milímetro aqui no meu. A medida, 1 milímetro. Então, 0,1 centímetros vai estar para x. X vai ser igual a 10 dividido por 4. X é igual a 2,5 metros. 2,5 metros.
Então, 2,5 metros para cá. Qual é essa? 780 mil menos 2,5. 780 mil menos 2,5. Então, ó, 780 mil menos 2,5 é essa aqui o resultado. Então, 779.997 ainda tem um 1,5 aqui. Então, ponto 2. Ponto 2. O x dele, 779.997,5. Né? O y dele, só medir essa relação daqui até esse paralelo aqui para saber qual a distância. Né? Então, eu vou medir aqui, deu 1,7 centímetros. Então, 1,7 centímetros vai dar y. Y vai ser igual a 170 dividido por 4. 170 dividido por 4, 42,5. Y é igual a 42,5 metros. Aí eu vejo aqui que eu estou na latitude, aqui embaixo eu tenho essa latitude aqui, 9.842.900. Eu tenho só que somar esses 42,5. Tá? Então, é 9.842.942,5. Essa é a coordenada y do ponto 2. Então, eu tenho aqui as coordenadas y do ponto x e y do ponto 2. De posse desses valores, aí eu poderia fazer aquela outra forma de entender isso aqui. Né? Eu preciso saber esse valor aqui do A, primeiro, esse cateto oposto aqui. Né? Como é que eu vou chegar nesse valor? É só eu subtrair a coordenada x do 2 e a coordenada x do ponto 1. Né? Fazer uma conta aqui para saber o valor. Né? Então, quais eram os valores lá? X do 1 e o x do 2. Eu só preciso subtrair um pelo outro. Então, vai dar 779.997,5, que é a coordenada de longitude, ou a coordenada x do ponto 2, menos 779.650, que é a do ponto 1. Deu 347,5. Eu vou desenhar bem aqui, para ficar mais fácil. Tá? Então, a gente tem aqui esse desenho. Né? Aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 1. Eu quero saber esse ângulo aqui, que eu não conheço. Esse valor aqui deu 347,5. Então, aqui eu tenho 347,5. Agora, eu preciso saber esse outro cateto aqui, que só eu subtrair as coordenadas y deles agora para eu obter o valor correspondente. Né? Então, eu pego aqui e subtraio as coordenadas y, né, de um pelo outro. Então, a do 2 primeiro, 9.842.942,5 menos 9.842.810. 132. Eu fiz alguma coisa errada aqui, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa muito errada aqui.
942. Não era para ter dado. Esse valor não pode ser maior que esse aqui. Nem tem como ser 300 metros ali. Eu fiz alguma conta errada aqui, pessoal, e vocês nem me falaram nada. É, que vocês são ralados, tá vendo? Só vocês não estão nem prestando atenção, que eu errei e vocês não falaram nada. Já ia falar, professor. Aqui dá, do ponto 1 dá 1,4. Eu fiz alguma conta errada, isso aqui é 1,4, deixa eu ver. Tem alguma coisa errada nesse X aqui. É bem aqui o erro. 1,4 centímetros. Paga isso aqui. 1,4. Ah, foi aqui que eu errei mesmo. Eu até sei já o que foi. Na hora vocês não falaram nada, mas olha, minha memória tá boa. Quando eu fiz essa conta aqui, eu montei rápido, eu fiz isso aqui, ó. X é igual a 1.400 dividido por 4. E ninguém falou nada disso aqui. E não é 1.400, é 140. É 140 dividido por 4. Então, X aqui é 140 dividido por 4. Que vai dar 35, não 350. Então, aqui vai dar 965. Agora está correto. Porque quando eu subtrair agora isso aqui, vai dar o valor certo. É, mas vocês são ralados, tá vendo só como vocês são? Vocês não estão prestando atenção no negócio. A gente tá assim prestando Não atenção. estão, vocês estão tudo dormindo aí. Eu tô aqui falando que nem um leso. A gente tá assim, professor. Eu sei que vocês estão dormindo, pra vocês Não, a confirmarem. gente não Na tá, verdade não. é porque eu tô tentando entender, sabe? Eu tô Ó, é vendo. 32,5. Professor, isso é um 3, é 1,3 ou 1,4? Onde? Tira aí a calculadora pra mim ver. 1,4 aqui. Ah, tá. Era 1,4 para a coordenada ali que eu medi, só que na hora de fazer a conta eu fiz rápido, eu passei um zero a mais. Né? Então aqui não é 325, é 32,5 e meio aqui. Né? Aqui eu tenho 32,5 metros. Essa medida. Agora vai dar certo, porque esse aqui tem que ser menor que esse outro aqui, não podia ser diferente. Né? Fazer a conta do Y, 9.842.942,5 menos 9.842.810. 132,5. Agora tá certo, que aqui vai ser 132,5, tá? Então, para fazer essa conta aqui, para saber qual é esse ângulo, aí eu vou usar a tangente. Tangente de θ é igual a cateto oposto, que é esse bem aqui, 32,5, sobre o cateto adjacente, que é esse aqui, 132,5. Né? A gente faz essa conta aqui, 32,5 dividido por 132,5, dá esse valor aí, ó, 0,2452. Então, tangente de θ é igual a 0,2452. Deixa eu ver se eu tenho na tabela aqui da minha bússola. Se tiver, eu não vou ter que voltar. Tangente igual a 0,24. Olha só, a tangente que é igual a 0,24, adivinha qual é? Vocês lembram do vídeo da bússola? Vocês chegaram a ver, né? Sim, eu vi. Pois é, eu falei que na capa da bússola tem os senos e as tangentes lá dos ângulos que a gente mais usa, né? E tá aqui na bússola diz o seguinte, que a tangente do ângulo 14 é igual a isso aqui. Tangente
de 14 graus é igual a 0,24, 0,24. Aqui na tabela é 249, tá? Mas é porque lembra que eu falei que quando eu medir com o transferidor não dá certinho 14 graus, dá 14, alguma coisa aqui, lembra? Quando eu medir com o transferidor. Mas a título de azimuth, a gente não vai contar valores decimais, então a gente arredonda, é a tangente de 14 graus aqui, né? Então, eu achei o ângulo aqui, né? Então, vocês obteriam esse resultado aqui, tangente do ângulo é igual a isso, aí vocês têm que jogar ou na tabela, tá? Ou, como eu fiz agora, eu joguei na tabela da bússola, ou vocês jogam na calculadora eletrônica a função, né, na calculadora científica, a função arctangente 0245, né? Eu acho que dá para fazer até no Google isso, quer ver? Arctangente de 0,245. Bora ver se tem alguma coisa, se eu acho aqui. Tem aqui, mas eu quero em graus. Aí não vai me dar a função aqui. Você tem uma calculadora científica? Ah, tem um site com calculadoras, está aqui. Tá aqui, ó. Será que é esse aqui? Tangente menos 1 de 0,245. Ó. 13,7 é o 14 graus. Deu para entender como é que faz a conta? Deixa eu repetir aqui, ó. Cheguei aqui nesse valor, tá? Fiz os cálculos todinhos. Tangente de θ, que é o meu ângulo aqui, é isso aqui, né? Deu esse valor aqui na calculadora, tá? Eu vou pegar esse valor e vou jogar. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui, né? Então eu quero o quê? Eu tenho aqui as funções normais da calculadora científica, né? Seno, cosseno, logaritmo, tangente e assim por diante, né? Tenho as funções normais. E eu tenho aqui, quando eu clico nessa outra opção, eu tenho a função inversa, né? A função inversa do seno é o arco seno, que é aquela que eu falei para vocês. A função inversa do cosseno é o arco cosseno. A função inversa da tangente é o arco tangente, né? Então, eu quero saber qual é o inverso da tangente, tá vendo? O inverso da tangente, ó, o arco tangente, do valor 0,2452, enfim, o que der, o que tinha lá. Fecha parêntese, ó, deu 13,7, né? Arredondando 14 graus lá pra gente. Se eu colocar mais valores aqui, ele vai chegar mais próximo ainda lá do 14, né? A tendência é ele se aproximar sempre do 14. Deu para entender? Sim ou não? Esse arctangente é o tangente menos 1, né? A tangente inversa, não é isso? Isso, é o inverso da tangente. Aí, para chegar a esse valor, aí faz o cálculo pela tangente normal, aí eu me confundi nessa parte, como é que é? Eu fiz o cálculo pela tangente normal aqui, né? Olha só, porque eu não tenho um ângulo, eu quero descobrir o ângulo, correto? Essa é a lógica aqui, tá? Essa aula eu estou dando aqui não é mais cartografia, aqui já é trigonometria isso aqui, tá? Então, eu quero saber esse ângulo, né? Tu perguntaste aquela hora, se eu poderia descobrir o ângulo pelas coordenadas. Eu falei, pode, mas aí entra a trigonometria. Calculei as coordenadas, descobri o valor de diferença entre elas aqui, que eu cheguei para poder justamente obter o valor dos catetos aqui, tá? Com o valor dos catetos, eu quero saber o ângulo. Aí eu uso qual é a relação trigonométrica que envolve catetos e o ângulo. Então, é a tangente. Então, a tangente de θ, que é o ângulo que eu quero descobrir, vai ser igual ao meu cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente. Então, a tangente de θ é isso aqui. Tu descobriu o valor da tangente. Como é que eu faço para saber o ângulo que gera essa tangente? É fazendo o inverso da tangente, que é aquela outra função que eu falei para vocês, que é o arco tangente, né? Se vocês forem dar uma pesquisada, isso aí tem
Porque eu não sou professor de trigonometria, né? Mas isso aqui eu lembro que eu tinha aqui, ó, funções trigonométricas inversas, tem aula disso aí na internet, vocês podem dar uma olhada depois, né? Então tem o arctangente, tem o arcseno e o arccosseno, que é justamente a gente usa eles para descobrir qual ângulo nessas situações aqui, onde eu tenho os catetos, mas não tenho o valor do ângulo, entendeu? Aí eu consigo calcular o valor da tangente, aí eu faço a função inversa lá de calcular o arco tangente, né? Aí eu cheguei que o valor aqui é 14 graus, né? Essa aqui é o valor pela minha tabela, né? Chegou nesse valor, né? E quando a gente joga na calculadora mesmo, como eu fiz aqui, a gente chega no valor também bem aproximado, né? Como a gente não tem azimuth decimal, né? A gente arredonda isso aqui, né? Até porque a própria escala do mapa permite que a gente faça um arredondamento. Então, no final das contas, deu os 14 graus que a gente tinha feito lá no começo, né? 14 a Z, como eu medi com o transferidor, lembra? Né? Então, por isso que eu falei para vocês, era muito mais prático fazer a medida com o transferidor do que fazer essa medida calculada, mas ela pode ser feita de ambos os jeitos. Beleza? Tranquilo, professor. Perguntas? O senhor ainda vai querer que a gente faça esse ou não precisa Eu quero mais? só as coordenadas. Eu fiz a coordenada do 1 e do 2 aqui, né? Eu calculei as coordenadas aqui do ponto 1 e do ponto 2, né? Então, vocês calculem depois as coordenadas do 3, do 4 e do 5, com esse mesmo procedimento que eu mostrei para vocês, né? Respeitando a escala do mapa. Se vocês forem fazer na tela do computador, né, como eu estou fazendo aqui, se certifiquem de ajustar o tamanho da visualização de forma que quando vocês medirem aqui, né, esse espaço aqui, ó, entre uma quadrícula e outra, vocês tenham aqui os 4 centímetros, tá? Vocês façam essa medida aqui. Então, eu dei o zoom no meu aqui de forma que eu tenho aqui 4 centímetros na tela, né? Aí vocês podem aproveitar isso para fazer no computador, e quem não for fazer no computador, se imprimir isso aqui no papel A4, vai ser impresso da maneira correta, porque eu fiz o mapa na escala no papel A4, né? Então, quem imprimir já vai imprimir com o tamanho certo. Mas quem fizer no computador vai ter que dar uma ajustada no seu zoom aí para fazer o tamanho ficar certinho, 4 centímetros, para depois poder medir certinho as coisas na tela, para não errar as relações do mapa. Beleza? Entendeu? Entendeu? Então, por hoje, nós vamos parar. Vamos parar por aqui para vocês tentarem extrair os valores dessas últimas coordenadas. Tá bom? Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Quando é que volta às aulas presenciais? Você não tem noção ainda. Deixa eu explicar para vocês. Parar aqui,